Quero agradecer os meus parceiros. Mais um dia aqui comigo. Meu look de hoje, olha, até esqueci, ia falar Rosana. É da Rush, Rush by Rosana. Esses looks lindos que vocês veem por aqui todos os dias são deles. Um beijo super especial para vocês que estão comigo aqui todos os dias, tá bom? Ai, ai, depois desse petit gâteau gostoso, agora vamos falar de coisa séria, né, Bruno? Vamos falar de um assunto bem sério com a doutora Luciana. Pois é, Babi, ainda bem que você está pagando a sua roupa, porque a gente vai falar justamente sobre pagamentos aqui. Ou você que está nos assistindo aí, moveu alguma ação judicial contra algum órgão público. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Luciana, que vai falar tudo sobre documento precatório pra gente, não é isso? Isso, boa tarde, Bruno. Quero agradecer pela oportunidade, é um prazer inenarrável estar com vocês. E explicando um pouquinho sobre precatórios, vamos dizer que o nosso cliente que está lá em casa, ele entrou com uma ação judicial contra um órgão público. E isso se arrasta na justiça por alguns anos, tá? Uma aposentadoria por invalidez e ele entrou há 5 anos atrás, não recebeu ainda. E esse montante vai gerar 60 salários mínimos. Só para deixar aqui bem claro, a partir de 60 salários mínimos, isso gera um precatório. Abaixo de 60 salários mínimos são requisições de pequenos valores, que tem que ser pago em até 60 dias após a expedição do ofício. Perfeito. Tá bom? Ó, gente, só para contextualizar aqui para vocês, eu estava tendo uma aula sobre precatório antes de a gente entrar aqui ao vivo, porque eu não tinha muito conhecimento, a doutora Luciana já me explicou muita coisa sobre esse tema. E só para reforçar aqui para vocês, o que é um precatório? Precatório é um documento que sai depois de uma ação judicial que você fez contra algum órgão público. Exato. Né? E aí, quando o valor dessa ação ultrapassa 60 salários mínimos, é que você tem direito a esse precatório. Só que isso só é válido quando a ação é contra algum órgão público. Então, de repente, sei lá, você teve um erro médico de algum hospital público, ou alguém da sua família, você está movendo uma ação judicial contra esse hospital público. Lembrando que precisa ser público, se for privado não entra nesse requisito, né? E aí, o tempo de duração dessa ação aí que você está esperando, se ultrapassa 60 meses de salário mínimo, é isso? 60 salários mínimos, o valor da causa ganha. Vamos supor que o advogado ele pediu X, só que o juiz determinou um valor que vai ultrapassar 60 salários mínimos. Isso gerou um precatório pelo valor, pelo montante, tá? Uhum. Então aí sim é uma requisição que a justiça ela vai solicitar para o órgão público pagar devido àquela ação judicial que transitou em julgado, lembrando que já não cabe mais recurso, tá bom? Aqui eu dei um exemplo sobre erro médico, né? Que é uma coisa comum de acontecer, que a gente ouve bastante falar sobre isso. Mas quais são os outros principais fatores, assim, que dão direito de as pessoas receberem esse documento precatório, esse direito de receber? Certo, são no caso de pensões, né? Aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, ou então alguns benefícios previdenciários também. Perfeito. Quando você fala de aposentadoria por invalidez, tem algum tempo mínimo aí para que esse processo, para que você tenha um resultado positivo desse processo? Ou ele só entra nesse precatório se for um tempo muito extenso, que aí acumula esse 60 salários mínimos? Como é que funciona? Então, ele precisa ter um tempo muito extenso, Bruno, para acumular 60 salários mínimos. Por quê? Porque a partir do momento que você solicita aposentadoria por invalidez administrativamente e é negado, você entra em contato com o advogado vai peticionar em juízo, solicitando aquela aposentadoria por invalidez. Só que nós não temos como garantir o tempo que vai demorar na justiça para transitar em julgado. A partir do momento que transitou em julgado e foi favorecido ao cliente, o juiz ele determinou que pague o cliente aquela quantia determinada que deu um montante de 60 salários mínimos, isso vai gerar um ofício para requisição de pagamento de um precatório, tá? Lembrando, gente, uma coisa que eu até aprendi também no intervalo, é que o tempo de duração da ação desse processo já está contando aí com esses 60 salários mínimos. Então, se o seu processo durou, sei lá, eu não sei quanto geralmente precisa durar para dar 60 salários mínimos, mas assim, se a ação saiu hoje de um processo que você moveu há
5 anos atrás, todo esse tempo retroativo é calculado na hora desses 60 salários mínimos. Sim, exatamente. Né? Desde quando você deu entrada administrativamente, tá? Esse valor ele vem a ser calculado. E, por exemplo, vamos supor que transitou em julgado hoje e foi expedido ofício para pagamento. Expediu hoje, ele tem que ser pago até o final do ano subsequente. Lembrando que se não houver o pagamento, o órgão público vai pagar com juros de mora, tá? Agora tem um problema comum, assim, em relação aos pagamentos do INSS, por exemplo, depende se não contribuiu da maneira correta ou essa seja uma acusação do INSS, você não conseguir receber porque você não contribuiu. Tem algum problema comum de acontecer com o INSS? Pode acontecer. Aí é necessário procurar um advogado para que seja feita a solicitação de revisão do benefício, tá? Porque pode acontecer sim de ter feito um cálculo errado lá no INSS. Então é necessário procurar um especialista na área do previdenciário para solicitar uma revisão judicial. Perfeito. Olha, eu vou dizer que esse é um assunto, gente, com muitos detalhes. Talvez você em casa, eu tive dificuldade até de entender um pouco mais, porque realmente você precisa de um especialista para te trazer uma luz, né, para esse assunto. Às vezes você tem direito de algo que você até desconhece, então é importante que você tenha sempre a ajuda de um especialista aí na área que vai trazer uma luz aí para o seu caminho. E se você está nos assistindo e tem alguma dúvida em relação a isso, manda para a gente no WhatsApp. O nosso telefone é 96586-1493. 96586-1493. Escreve pra gente que a doutora tá aqui, ela vai poder ajudar você, me ajudar, porque também eu vou colhendo informações e aprendendo cada vez mais. Agora, uma coisa que eu quero saber é como é o passo a passo dessas ações para que você consiga esse documento precatório ali. Quais são os primeiros passos? Certo. O primeiro passo é você entrar em contato com o advogado, verificar se a ação é cabível. Caso o advogado identifique que a ação é cabível contra o órgão público, ele vai peticionar a inicial. Da inicial, o órgão público ele pode fazer uma contestação. O que seria a contestação, Bruno? Eu estou movendo uma ação contra você. Você não concorda, você vai apresentar em juízo que você não concorda e quais as suas razões. Após você apresentar as suas razões, eu vou peticionar em juízo, apresentar em juízo que eu discordo do que você falou, do que foi mencionado. E após essa menção que eu fiz, que seria uma réplica, o juiz vai determinar uma sentença. Se ele vai proferir a sentença ao meu favor, ao seu favor. Proferindo a sentença, o órgão público ainda pode entrar com outro recurso. E não cabendo... Qual é o limite mínimo, assim? Quantas vezes eles podem entrar com recurso? Então, no caso do órgão público, quando é precatório, ele não pode ir para um recurso extraordinário, tá? O que é um recurso extraordinário? O recurso extraordinário é que vai para um tribunal muito mais acima, tá? Muito mais além. É que é um assunto bem complexo, a gente teria que ter mais tempo para explicar detalhadamente, claro. Tá? Mas é muito mais acima, não cabe recurso extraordinário nesse caso. Mas, por exemplo, você entrou com recurso e o juiz ele falou que você não tem razão, você é órgão público, mas você não tem razão. Eu sou o cliente, eu tenho razão, então transitou em julgado, não cabe mais recurso para você. E aí sim, eu viu que o valor é acima de 60 salários mínimos. Por quê? Porque eu estou há 5 anos na justiça esperando uma aposentadoria para que você me pague o que é de direito. Passou 5 anos, isso gerou um acumulado de 60 salários mínimos. Tá? Então aí eu tenho um precatório. Aí sim eu tenho direito a receber aquele precatório. Então o passo a passo é isso. O primeiro passo é procurar um advogado especialista. E o advogado vai verificar se ajuizar a ação naquele momento é cabível ou não. Tá bom? E aí o advogado vai dar todo o aparato necessário para o cliente. Entendi. E aí, a partir do momento que você consegue esse documento precatório, quanto tempo você tem para receber esse valor? Então, na verdade, o artigo 100 da Constituição Federal, ele fala que tem que ser seguido uma fila de apresentação. É feita uma ordem cronológica. Se você apresentar hoje um ofício que foi expedido hoje, ele tem que ser pago até o final do ano subsequente, tá? Se ele não for pago até o final do ano subsequente, ocorre que o órgão público ou a entidade pública, ele tem que pagar com os juros de mora. Tá? Então, basicamente, saiu hoje a causa até o final do próximo ano. Foi expedido o ofício, tá? Tem que ser expedido o ofício do pagamento do precatório, tá bom? Só fazer uma ressalva aqui que no caso de RPV, que são requisição de pequenos valores, tá? Que é abaixo de 60 salários mínimos, o prazo após o ofício é 60 dias, tá? Não se compara com o precatório. E o precatório, no caso de alimentares, ele tem uma preferência. Ele entra na fila dos precatórios que entra para pagamento primeiro, tá? Porque eles então, são preferenciais. Vamos tentar apertar a tecla SAP aqui, rapidinho.
O precatório é quando o valor passa de 60 salários mínimos. Isso. E aí, saindo essa ação a seu favor, você recebe até o final do ano subsequente. Isso, após a expedição do Tá. documento. Expedi o documento hoje. O órgão público tem até o final do ano subsequente para me pagar. Caso não pague, aí eu vou receber com juros de mora. Perfeito. E aí, não sendo 60 salários mínimos, entra numa outra questão. Qual é o nome que você deu? RPV, requisição de pequeno valor. E aí, o prazo para receber esse valor? Após a expedição do ofício é 60 dias. Ah, então é até mais rápido. Sim, é mais rápido. Mesmo que seja, sei lá, 59 meses. Sim, é mais rápido. 60 dias já recebe. Isso, 60 dias já recebe. Agora, doutora, eu imagino que você, como especialista que me deu uma aula, eu não sabia nada de precatório, agora já sei um monte de coisa. Eu imagino que você seja muito procurada, assim, para lidar com isso e com essas questões na justiça. Sim. Eu queria saber qual é a maior dificuldade que você encontra quando algum cliente seu chega com alguma questão dessa, uma dificuldade que seja comum, assim, de acontecer com as pessoas. Certo. Então, a maior dificuldade hoje que a gente tem é a morosidade no judiciário. Mas por que essa morosidade? Porque é muita causa no judiciário que às vezes a gente não consegue um acordo antes de mover uma ação. Porque a gente tenta administrativamente, infelizmente é negado, tá? E aí, a outra morosidade que a gente tem é no recebimento do precatório. Só que existe uma solução para o cliente. Quando o cliente ele tem um precatório a receber, ele pode vender esse precatório. Só lembrando que é necessário que ele verifique uma empresa que seja confiável e ele vai ter um desconto no recebimento do precatório. Ele não vai receber o mesmo valor que ele receberia em juízo. Nossa, não, peraí então, acho que essa eu não entendi, essa é uma outra aula. Dá para vender o precatório? Sim, exatamente. Você pode vender o precatório, só que... Eu tenho direito ao documento precatório que vai me pagar no mínimo 60 meses de salário mínimo. 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. Eu posso vender esse valor para alguma empresa? Sim, se você... Tanto privada ou pública? Na verdade, você vai encontrar mais empresas privadas que comprem. Só é necessário verificar se a empresa é verídica, para que o cliente não caia num golpe. Mas o cliente ele pode fazer essa venda, lembrando que vai ter uma porcentagem de desconto no valor. Não vai receber o mesmo que receberia em juízo. Mas e o que tem de bom para a empresa que está comprando isso? Para a empresa que está comprando, porque ela vai receber o valor total em juízo. Você recebe um valor menor, só que você vai receber mais rápido. Você não vai esperar na fila do judiciário. Ah, então a empresa vamos pensar que a empresa está investindo esse dinheiro. Exato, exatamente. Ela recebe essa grana inteira, Exato. te repassa com um descontinho, você vai receber tudo num tempo menor, enquanto a empresa está investindo o valor e, de repente, gerando outros lucros. Exatamente. Assim. Nossa, olha, eu vou dizer, gente, eu tô sabendo tudo sobre precatório. Quem quiser, eu vou passar o meu contato aqui para vocês. Tô brincando. Agora, você costuma... Como é que você faz os atendimentos dessas pessoas que te procuram? Você tem um lugar fixo, tem um telefone, como é que é? Então, Bruno, eu costumo atender, eu moro no interior de Boituva, né? Eu atendo nível Brasil, tá? Eu atendo também online e o meu contato é o 11, tá? De São Paulo, 96314 5479. Tá, perfeito. Você que está nos assistindo e tem alguma questão aí que talvez você até desconheça, vou até pedir para a doutora falar um pouquinho melhor sobre isso, porque às vezes a gente tem direito de algo que a gente até desconhece. Sim. Eu não sei se tem algo que é comum as pessoas não saberem dos seus direitos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre algum direito que as pessoas podem desconhecer. Certo. Vou falar um pouquinho da área que eu também sou especialista, que é direito médico, tá? Muitas vezes você vai no hospital e você tem um acompanhante e você vai fazer uma cirurgia. E há muitos casos que o médico ele fala para o seu acompanhante assinar o termo da sua cirurgia, autorizando a cirurgia. Só que muitos não sabem, mas o direito é do paciente de consentimento de realizar aquele procedimento. Ou seja, o paciente que ele é responsável pelos seus atos. Então, é o direito do paciente de assinar aquele prontuário e a autorização da cirurgia e não do acompanhante. E o que isso impacta? Tipo, Deus o livre, aconteceu alguma coisa errada ali na cirurgia. O que essa assinatura impacta, essa assinatura de um terceiro? Então, isso pode impactar para o médico, porque pode gerar um processo judicial, porque não foi eu, paciente, em concordância com aquela cirurgia. Porque como que outro vai autorizar que alguém mexa no meu corpo? Tem que ser o próprio paciente, se ele estiver em consciência, tá? Aí ele mesmo tem que autorizar, porque lá na frente, se der um erro médico, acontecer algum problema, o médico vai poder falar que quem autorizou não foi o paciente. Então, isso pode ser utilizado contra o próprio médico. Tá? Então é bom se atentar nessas questões. Quando vai ao médico, tem o acompanhante, mas se você está em sã consciência, você tem o direito de assinar para que seja feito algum procedimento em seu corpo.
Entendi, olha, essa é uma dica valiosa aí para você que costuma visitar bastante os médicos. Eu fujo de hospital. Mas se você tá em sã consciência, é você que responde por você. Eu não sabia dessa também. Sim, muitas pessoas não sabem. Parece que tem uma perguntinha aí do pessoal de casa. Vamos ver, coloca aí na tela, por favor. Ó, quem mandou foi o Fábio Rodrigues. Ele escreveu assim, ó. Olá, boa tarde. Coloquei um advogado particular e ele não conseguiu acessar as informações. Gostaria de saber o motivo pelo qual a justiça não deixou. Bruno, geralmente quando um advogado ele entra com processo, vamos falar aqui um pouquinho de erro médico. O erro médico, ele é um processo que ele tramita em segredo de justiça, tá? Ou quando envolve algum menor, ele tramita em segredo de justiça. Mas se o advogado, ele é parte, o procurador naquela causa, ele tem que ter uma senha para acessar. Então é necessário que o advogado verifique ou vá diretamente no fórum para poder acessar essas informações. Porque todo advogado, quando ele entra com o processo, ele tem direito, porque ele tem uma senha particular para que ele possa acessar aquele processo. Ele só não vai ter acesso se ele não for a parte que tiver no processo, tá? Então, por que será que esse advogado, por exemplo, dessa pessoa que escreveu pra gente não conseguiu ter acesso? Então, deve ser algum erro de alguma senha que ele teve, mas todo advogado tem acesso ao seu processo, tá? Mesmo que ele tramite em segredo de justiça. Se foi eu que entrei com a causa, eu tenho que ter direito a ter acesso aos autos do processo, tá bom? Então, e tem algo que ele pode fazer, por exemplo, esse advogado desse caso específico? Qual dica você daria, então, para que ele... Ir direto no fórum para verificar, porque ele vai ter acesso diretamente aos autos, tá? Ele pode ir direto com a identificação dele como advogado e mencionar que ele atua no processo tal e ele gostaria de ver o andamento do processo. Perfeito. Ó, então, Fábio, tem alguma coisa errada aí. Você pede pro seu advogado ir lá no fórum resolver, que ele precisa conseguir resolver para você, tá? Tem mais mensagem, vamos ler. Coloca aí, por favor. Ó, quem escreveu foi o Oclenildo, de São Paulo. Escreveu: me aposentei, mas continuei trabalhando. Tem como melhorar minha contribuição? Aposentei com 53 anos, não deram, alegaram EPIs. Eu desconheço essa sigla. EPIs, é assim que fala? EPIs que eu conheço são para pessoas que trabalham com máquinas e então proteção. deve ser isso que ele está falando. Deve ser isso. Deve ser em questão de insalubridade ou periculosidade. Não deram. O que ele pode fazer é pedir uma revisão. Ele pode pedir essa revisão administrativamente, sendo negada, ele entrar na justiça para pedir a revisão. Porém, é bom se atentar que na revisão a aposentadoria ela pode diminuir. Tá? Se for o INSS rever a aposentadoria e ver que aquele valor não é devido, pode ser que venha a diminuir também. Então tem que ver a questão, fazer um cálculo, tudo certinho com o advogado para ver se vale a pena tentar solicitar uma nova revisão. Tá, então o primeiro passo é procurar um advogado que entenda sobre esse assunto, para de repente solicitar uma revisão do benefício do cliente. Perfeito, espero que eu tenha te ajudado, que a gente tenha te ajudado aí na sua dúvida. Olha, doutora, eu quero te agradecer pela sua presença, foi muito esclarecedora essa aula que você deu aqui pra gente. Passa os seus contatos para quem quiser procurar mais pelo seu trabalho, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre precatório, minha gente. Perfeito, pessoal, o meu telefone é 11 96314 5479. Eu atendo todo o Brasil, posso atender de forma online ou então presencial, caso necessário a gente marque uma reunião. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Gente, tá chegando ao fim. Preciso me despedir de vocês com a minha amiga Babi, que já tá aqui do meu lado. Final de segunda-feira. Ai, pois é, a semana só está começando, entendeu? E amanhã a gente tá de volta a partir das 15 horas, esperando você, lógico, e a sua mensagem também, para você interagir junto com a gente. Pois é, gente, não deixem de participar, ó. Já salva o nosso número aí na sua agenda, porque amanhã a gente quer todo mundo participando aqui com a gente, tá? Pois é, ó. Um beijo pra vocês, beijo pra Carol que tá assistindo a gente lá beijo, de Itaquera. Carol. Beijo pra Anne também que tá assistindo a gente. Tchau, Tchau, gente, até amanhã.